Muito bom dia a você que está conosco aqui pelo Notícias Agrícolas. Nesse horário, você já sabe, a gente traz um pouquinho da movimentação do mercado do boi. Mercado que segue com preços firmes em São Paulo, mas a gente já começa a perceber aí um aumento do diferencial de base, que é a diferença dos preços pagos em São Paulo para os demais estados. Quem traz mais detalhes para a gente, quem tem mais informações, é o Iago Travagini, analista de mercado da Agrifato. Iago está lá em Cuiabá, mas de olho no mercado do Brasil. Seja bem-vindo, meu caro. Obrigado por nos ajudar a entender o andamento aí, a precificação da arroba. Como eu disse, os preços seguem firmes aqui em São Paulo, né, Iago? Mas já se percebe um aumento do diferencial de base. O que isso quer dizer na prática? Bem, boa tarde a todo mundo que acompanha Notícias Agrícolas, boa tarde, Alexander, mais uma vez, obrigado pelo convite. E bem, a gente está tendo agora, né, uma desvalorização do boi gordo nas outras praças brasileiras que não São Paulo. Então, quando você olha aí, São Paulo mantém o patamar de 338, 340 reais no boi, na média, né, considerando que está tendo um spread bem grande entre China e comum, mas essa média rondando os 338, 340, enquanto que quando você olha para os outros estados, ocorre já sim uma desvalorização. Minas Gerais já tem uma queda do preço com o boi gordo normal, a média do preço saindo próximo dos 315, 320 reais. Mato Grosso do Sul também, uma desvalorização acontecendo, Mato Grosso. Então a gente já observa, pelo menos no comparativo mensal aí, quando você bota a média de cada mês, a gente já tem uma desvalorização em casa aí de 3, 4% em curso. Em Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso do Sul, Pará, Rondônia e Mato Grosso. Todos os estados que são sim produtores e principalmente que têm um volume maior de fêmea nesse momento, eles estão sofrendo uma pressão negativa agora. Justamente por terem essa maior oferta de fêmea, mas também por outro fator que é o quesito China, né? São Paulo, proporcionalmente falando, tem muito mais frigoríficos habilitados do que todos esses outros estados. Muito bem. Vamos traduzir em percentuais, Iago, que eu acho que fica mais fácil para o pessoal entender. No Pará, tradicionalmente, como é que funciona o diferencial de base aí com São Paulo? Certo. O diferencial de base Pará-São Paulo, né, eles se ligam aí para uma diferença média de menos 14%, ou seja, o preço no Pará costuma ser 14% menor do que o preço de São Paulo. O que está acontecendo agora? Esse diferencial de base ele avançou muito, principalmente nos últimos 4 meses, mas hoje ele está em menos 17%, que é acima da média histórica. Então, quando você bota Pará nessa conta, está acima da média histórica. Mato Grosso do Sul, que historicamente trabalha com diferencial de base ali de menos 6%, hoje é menos 10%, então é uma diferença bem grande também. Minas Gerais, o diferencial médio é menos 6%, está em menos 8%. Então, quando você olha para vários estados do Brasil, você percebe justamente essa situação. O diferencial de base atual está acima da média histórica. E você já explicou o motivo. Nessas regiões aí tem maior oferta de fêmeas, mas também pelo fato de São Paulo ter maior quantidade de indústrias exportadoras para a China, que acaba obrigando, né, para conseguir a matéria-prima para fazer a exportação, obrigando a manter os preços mais elevados. Mas Iago, qual a tendência na sua opinião? Esses preços tendem a se arrefecer por algum motivo ou podem seguir firmes aí? Bem, agora é assim, quando esse diferencial de base começa a alargar demais, até quando ele começa a ficar muito curto, né, existe o fenômeno da arbitragem, né, então é normal que a gente comece a ver agora, na minha opinião, e a gente já está vendo isso, mas a tendência é aumentar, comprador de gado de São Paulo indo para o Mato Grosso do Sul, indo para Goiás, indo para Mato Grosso, e começa a puxar esse gado desses estados, porque compensa para ele puxar esse gado, paga o frete, paga até os impostos, e ainda assim esse gado chega competitivo, principalmente para o boi China, né, para o boi de menos de 30 meses, esse gado chega competitivo em São Paulo. Então, existe essa arbitragem que, em teoria, começa sim, a frear São Paulo, e no médio prazo, na nossa visão, São Paulo tende a arrefecer um pouco. Então, a gente ainda não viu São Paulo cair de preço nesses últimos 60 dias. E como os outros estados está caindo, esse diferencial de base aumenta, a tendência, até por uma questão sazonal, né, a gente nem viu ainda os bezerros, de fato, da safra de 21, a gente ainda não viu
a seca chegando de fato para as pastagens, na minha visão, a gente ainda vai ver esse processo aí acontecer e São Paulo reajustar, né? Ficar mais próximo desses outros estados. Muito bom. Iago, com relação à oferta, você falou do aparecimento maior aí de oferta de fêmeas. Até que ponto isso pode impactar na formação das escalas e até que ponto isso pode impactar na formação do preço do boi gordo? Bem, existe uma máxima, né? Quando a gente trabalha com o mercado do boi gordo, a gente ouve muito falar, né? Quem manda no preço do boi é a vaca, quem manda no boi é a vaca. Então, o que a gente tem olhado de número, tá? Janeiro 22, perdão, a gente teve sim um incremento de fêmeas, mas nem próximo do que pode ser caracterizado como um descarte. A participação das fêmeas no abate ficou em 42% em Mato Grosso, sendo que quando a gente fala em descarte, para o mês de janeiro, é normal que se tenha ali próximo dos 47%, 48%, ou seja, ainda tem que avançar bem para a gente começar a falar que estamos descartando os fêmeas. A gente está num processo maior do que acontece em 2021, mas ainda nem próximo de se caracterizar como um processo de descarte de fêmeas. A gente ainda estaria num processo de retenção. Ponto. Então, a gente tem a perspectiva, sim, que aumente esse volume de fêmeas, elas devem incrementar mais, elas dão a impressão de que, sim, está mais ofertado, e esse é outro ponto, né? O diferencial do boi e da vaca, principalmente nesses estados que eu pontuei, com exceção de São Paulo, ele está aumentando, ou seja, a vaca está ficando mais barata referente, né, quando comparada ao boi, justamente por esse aumento de oferta. E a tendência natural que a gente vê é que essa pressão continue, com a vaca vai começar a puxar os outros ativos com menor impacto sobre o boi China. Né? O boi China é um animal à parte, que a China está aceitando pagar mais nesse momento, está sendo, obviamente, impactado pelo dólar, mas a vaca ela tende a pressionar o boi comum, o boi que é destinado para o mercado interno, porque eles competem, em teoria, pelo mesmo mercado, né, que é o mercado interno. Muito bem. E a oferta de boi está aparecendo também? Está aumentando? Então, esse é outro ponto, né? A gente olha para essa oferta de boi e não enxerga um grande volume de boi, principalmente de boi com menos de 30 meses. Até por conta disso, São Paulo continua ali na casa dos 350, 355 para o boi China. Mas, em teoria, quando você olha assim, todos os volumes, o quesito preço do boi gordo, o abate também, né? O boi gordo ele se movimenta de maneira mais leve em volume, quando cai e quando sobe. Ele tem uma variação muito menor. Agora, o que acontece? Que nem ano passado, o abate total do Brasil caiu 9%, que foi o menor abate desde 2007, se eu não me engano, 2007, 2004. O grande culpado para aquela queda foi uma queda de 20%, 18, 19, 20% no abate de fêmeas. Então, essa variação de abate ele é muito mais impactado pela fêmea nesse momento. Como a gente teve muito pouco fêmea sendo abatida ano passado, a gente viu um abate muito menor. O volume de boi até tem, agora, na nossa visão, ele vai começar a se normalizar a partir de março, principalmente os animais de confinamento, por conta da perspectiva que mudou muito. Em dezembro, a gente já tinha, final de novembro, início de dezembro, a gente já tinha preços mais estabilizados, né? Então, a tendência é que o boi gordo, principalmente esse boi que faz um confinamento anual, né? O confinamento de ano todo, que não é impactado, sobretudo, pelas águas, a tendência é que, sim, esse boi ele comece a aparecer de maneira mais uniforme agora, eu diria. Muito bem. De alguma forma, essa presença maior de vaca nas escalas e essa possível, né, puxada aí, flexibilização no preço do boi comum aí, pela concorrência, obviamente, isso dá um respiro para os frigoríficos já? Ainda não, mas assim, está acontecendo principalmente considerando o boi, a comercialização em São Paulo, ela não tem um respiro muito grande, né? A gente precisa trabalhar ainda em cima disso por conta justamente dessa dificuldade em fazer margem. O ponto é, eles começam a melhorar em outros estados. Então, um recuo do preço do boi gordo em outros estados perante uma carcaça que ainda cambaleia, mas mantém os 20, 50, 21 reais, isso dá mais fôlego para o mercado interno, melhora um pouco a situação por conta dessa queda. Mas, em teoria, os frigoríficos de São Paulo, que trabalham com o maior mercado consumidor hoje, né, que é o mercado paulista, eles estão sofrendo bastante, estão com uma das piores margens aí, margens eu não diria, mas um dos maiores spreads entre a carcaça casada e o boi gordo São Paulo.
E você acredita que pode haver aí um reforço de demanda agora com o carnaval, por exemplo? E impacto na valorização aí da carne no atacado? Então, normalmente isso é característico de início de mês. Como a gente tem um início de mês ali, a tendência é que sim, a gente tem um impacto positivo sobre a carcaça casada, porque sazonalmente a primeira semana costuma ser melhor de preço. O carnaval em si eu não vejo tanto impacto, até porque a gente não vai ter muitos feriados, a gente não vai ter festas e, consequentemente, um grande volume de consumo que era característico antes da pandemia, né? Mas, de certa forma, eu acho que o impacto positivo vem muito mais por ser um início de mês, recebimento de salário. Então, em teoria, a gente vai ter sim um processo nesse quesito aí de uma carcaça um pouco mais sustentada. Mas esse é um outro ponto. É um equilíbrio muito sensível. A Pontual, carcaça né? casada, ela se equilibra em uma oferta muito curta. Se a oferta melhorar sobremaneira, a gente tem um impacto direto sobre a precificação aí que pode ser catastrófico, né? Pode ser Pois é. a gente ter uma melhora de oferta a ponto do preço degringolar, eu diria. Isso é muito importante de deixar claro. Na verdade, o que está segurando nesse momento os preços no atacado, nesse patamar acima dos R$ 20, é o fato de ter uma oferta menor que a demanda que já está fraca, né? Sim, exatamente. Esse que é o ponto. A demanda interna continua como um alicerce muito sensível, eu diria, para o preço do boi gordo nesse momento. Muito bom. Iago Travagini, meu caro, muito obrigado, viu, pela participação aqui com a gente no Notícias Agrícolas. Essa informação do diferencial de base é muito importante para a gente entender o que pode acontecer, o que pode vir a acontecer aí no mercado. E essa condição do frigorífico paulista poder buscar animais a preços competitivos fora do estado, isso deixa aí o mercado um pouco mais em observação aí para a gente entender como isso pode impactar no preço. Obrigado pelo alerta, bom dia, bom resto de dia aí para você, boa semana, e a gente vai se falando, qualquer novidade avisa a gente. Obrigado, Alexander, mais uma vez pelo convite, sempre um prazer falar com o pessoal do Notícias Agrícolas e a gente está à disposição para qualquer dúvida ou nova entrevista aí que eu acho que vai acontecer próximo. Valeu. Legal, abraço, Iago. Tá aí, Iago Travagini, Agrifato, alertando, portanto, para essa questão do diferencial de base, obviamente motivado aí pelo aumento na oferta de fêmeas, né, no volume ofertado de fêmeas, e, obviamente, também manutenção em São Paulo dos atuais patamares, porque tem uma concorrência maior das indústrias pelo chamado boi China. No entanto, com esse aumento do diferencial de base, nada impede que as indústrias paulistas busquem esse animal fora do estado, dando aí uma arrefecida, portanto, nessa pressão dos preços. Óbvio, isso não aconteceu, isso é apenas uma tendência, a gente tem que acompanhar para ver se isso pode acontecer, tá bom? Deixa aí no seu radar essa informação. Vamos lá, vamos aos preços, vamos ver lá na B3, Mercado Futuro, como estão as negociações. Fevereiro, R$ 343,90, queda de 0,13%. O março, R$ 339,00, queda de 0,04%. O abril, R$ 329,25, queda de 0,17%. O maio, R$ 327,55, alta de 0,14%. Mercado ainda trabalhando de forma negativa nos primeiros vencimentos, mas maio já dá uma melhorada aí na valorização, principalmente em função aí, do finalzinho da safra e a expectativa talvez aí de uma oferta menor. Vamos lá, boi gordo, indicador CPEA, medido no dia de ontem, dia 21, R$ 343,60, acabou encerrando com alta de 0,79%. Lembrando que o indicador sempre é divulgado no final do dia e sempre que o CPEA atualiza lá, a gente coloca à disposição dos senhores aqui no Notícias Agrícolas também. Muito bem, a gente fica por aqui, o Notícias Agrícolas, 25 anos ao lado do produtor rural. Continue com a gente. Se inscreva em nossas mídias sociais. No Facebook, Notícias Agrícolas. No Instagram, @Notícias Agrícolas. E em nosso Twitter, @Norteagri. E para não perder nenhum vídeo, não se esqueça de nos acompanhar no YouTube e na Twitch, Notícias Agrícolas Oficial.